Sobre o Chico, quando ele irá reencarnar novamente? Ele disse, né, até foi para a amiga dele aqui de São Paulo, a Nena Galves, e o marido dela, o Francisco Galves. Esse ano, Francisco Galves retornou à vida espiritual, com quase 100 anos. Nossa. E Dona Nena está firme aí no Centro Espírita União, em São Paulo. No centenário de Chico Xavier, que a Federação Espírita Brasileira fez um congresso de homenagem em Brasília, nós estávamos todos lá presentes, e ela nos contou um fato muito curioso. A Dona Nena hospedava o Chico aqui em São Paulo, ele vinha se tratar, ele fazia acupuntura aqui em São Paulo, todo mês. O Chico era adepto da acupuntura e da homeopatia também. E ele se hospedava na casa dela, ela mora ali perto do Pacaembu, e um dia ele tinha o quarto dele, onde ele ficava hospedado. Ela desceu as escadas e viu o Chico chorando na mesa do café. E ela ficou assim, apavorada. Disse: Chico, você está chorando, está passando mal? O que é que houve? Ela mesma nos contou isso. E ele falou assim: não, Nena, não estou passando mal, não é nada não, é porque eu estou chateado com uma coisa. Disse: mas por que você está chateado? Não, porque agora de manhã eu recebi de um enviado espiritual uma resposta de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu fiquei chateado com ela. Mas por que Jesus ia te desagradar, Chico? Não, porque eu havia pedido a ele que depois da tarefa de Emmanuel reencarnado aqui em São Paulo, no século XXI, que a gente invertesse de novo. Que eu reencarnasse de novo no Brasil, que Emmanuel voltaria para o plano espiritual e nós continuássemos essa tarefa no século 22. Eu havia pedido isso ao nosso Senhor e eu acabei de receber a resposta negativa. Jesus não permitiu que eu voltasse ao Brasil no século 22. E ela então perguntou: não, mas por quê? Porque ele mandou dizer para mim que ele me espera reencarnado em Jerusalém no século 22. Então, o século 22 trará surpresas com Chico em Jerusalém, já imaginou? Pena que tá longe pra gente, né? Né, Guru? Longe em termos, né? Depende de se você olhar a big picture, a gente chega lá. Será? Agora, será um século diferente. Então. Pensa bem. A gente tá com 40, Guru. Tem mais 80 anos ainda pela frente. Tu vai estar com 120. Mas aí ele tem que nascer ainda. Até 2220, né? Não, 2120. Então. Tem chão aí, hein, Guru? Tem chão, hein? Quem sabe a medicina não avança. Caramba. Impressionante. A gente precisa melhorar o que a gente busca, né? Se tiver regeneração, né? Pra gente continuar seguindo nisso, levar esses conhecimentos que estão aí ocultos, né? Infelizmente, sei lá, eu não entendo, mas eu acho que 1% da população que gosta de assuntos diferentes e que eles fiquem normais, né? Exatamente. Que eles não sejam ocultos nem estranhos. Não tem mistério, né? Que seja uma conversa. Eu acredito que o Chico Xavier, que era muito mais sábio que todos nós aqui, ele falava de uma forma mais normal, né? Tudo acessível, sem mistério. Tranquilo, sem problemas. E essa é a função. Às vezes, gente, a gente tava lanchando lá na casa dele, né? Comendo um pão com manteiga, um café com leite. Ele puxava o próprio papel do pão, né? Que veio embrulhado da padaria, ele puxava aquele papel do pão, pegava o lápis e psicografava. Assim, com a maior naturalidade, sem qualquer, vamos dizer assim, sem pompa e sem circunstância, né? Esse é o contato da vida espiritual conosco. A gente tem que afinar a nossa sensibilidade, como Mancini aí sentiu, né? Claro. Que nós não estamos sozinhos. Então, nós falamos do suicídio, aqueles que se sentem sozinhos, pensem que no mundo espiritual tem almas que os amam profundamente. Então, tentem se ligar a essas almas para que elas te protejam, para que você não entre nesse caminho de autoextermínio. E faça a diferença aqui na Terra.
Você é importante. E nós queremos que você nos ensine alguma coisa aqui na Terra. O Chico Xavier falava alguma coisa sobre depressão, que eu acredito que seja a doença do século mesmo. Não há uma família que não tenha alguém depressivo. Exatamente, eu tenho na minha família. E é uma epidemia, existe uma epidemia de depressão, segundo que é a pandemia, aliás, né? Global, porque também a depressão não respeita credo religioso, não respeita idade. Tem crianças em depressão hoje em dia, não respeita sexo, não respeita cultura. Situação financeira, situação social, poder, nada. Ela está em todas as casas, dos palácios aos casebres, né? E é uma doença da alma, né? A tristeza é uma emoção humana. Acho que nós temos 5, se não me engano, emoções fundamentais, né? 5 ou 7, não sei, acho que são 7. Uma delas é a tristeza. Normal você ter tristeza, você se desagradar com alguma coisa, se decepcionar. Mas eu acho que a depressão, ela é aquela história complexa que nós falamos, né? Tem aspectos emocionais, tem aspectos que precisam ser tratados com médicos, com psiquiatras, com terapeutas, com psicanalistas, né? Questões, às vezes, de infância, que a pessoa não resolveu, que precisam ser olhadas. Com psiquiatras, se tem algum desajuste cerebral, que um remedinho vai ajudar. Eu acho que isso é importante, mas não pode ser só isso. Tem que ter o olhar espiritual. Na fé da pessoa, não estou falando para a pessoa se tornar espírita, nem buscar centro espírita. Não. Todas as religiões têm o lado da espiritualidade, tem o lado da fé. É muito importante esse lado, que ela busque ajuda pela fé. Porque a fé transforma e faz a pessoa transpor obstáculos, né? O Chico Xavier, ele pode ser entendido ou pode ser estudado independente do espiritismo, né? Independente, sim. Como fenômeno humano e mediúnico, né? A mediunidade, ela não é propriedade dos espíritas. Veja bem, a própria vida de Jesus demonstra uma série de fenômenos de mediunidade. Por exemplo, Jesus foi orar no Monte Tabor. Quem que ele viu? Está lá na Bíblia, o espírito de Elias e o espírito de Moisés. Ficaram os 3 conversando. Tanto Moisés quanto Elias já tinham morrido há séculos. Não é? Uma manifestação espiritual. Assim como ele também, quando ele vai ter contato com o chamado endemoniado de Gadara, que era uma pessoa totalmente perturbada, mentalmente perturbada, né? E ele repreende os espíritos que estavam obsedando o obsidiado de Gadara. Ele pergunta: qual o seu nome? E eles respondem: Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. É interessantíssima essa história, né? É interessantíssimo. Então, você vê aí os dois lados, os espíritos elevados, os espíritos menos, vamos dizer assim. Emmanuel escreveu uma frase linda pelo Chico, que ele estava se referindo aos espíritos inferiores. Ele colocou essa palavra. Está no livro Deus Conosco, da nossa edição. Só que ele se corrigiu. Ele falou assim, ele estava escrevendo sobre a obsessão e pôs assim, era o livro, ele estava escrevendo sobre o livro que o André Luiz escreveu pelo Chico, chamado Libertação. O livro Libertação é o que mais vai aprofundar a questão dos obsessores. Porque, inclusive, ele retrata a vida espiritual das sombras terrestres. Porque nosso lar, por exemplo, os mensageiros, eles vão falar sobre o umbral. O umbral é aqui perto. Começa no nosso nariz, está bem perto aqui da Terra, né? Mas as sombras terrestres são os espíritos mais culpados, com graves débitos conscienciais, né? E lá se descreve a presença de uma cidade espiritual que é semelhante
a época medieval terrestre, que é uma cidade onde vige o poder pela força, pela escravidão e pela servidão, e a exploração impiedosa daqueles habitantes, né? Muito bem, então o Emmanuel estava se referindo a esses espíritos. Então ele coloca lá na mensagem através do Chico, os espíritos inferiores. Mas aí ele se corrige e diz assim: quero dizer, espíritos humanos menos aparelhados ao bem com Cristo. Veja bem, muda completamente, né? Menos aparelhados ao bem com Cristo quer dizer que um dia eles vão se aparelhar, eles vão buscar a luz, eles vão querer a verdade, eles vão se recuperar e vão se aparelhar para trabalhar com Cristo. Muito, muito interessante. Eu queria que você me explicasse um pouco sobre o quão evoluído era Emmanuel e o quão evoluído era Chico Xavier comparado com Emmanuel. Um era mentor do outro e vice-versa. Como funcionava? Muito boa essa pergunta. Essa pergunta é excelente. Uhum. E eu que convivi com os dois no seguinte sentido, porque toda hora o Chico se referia ao Emmanuel, e eu publiquei um livro do Emmanuel que chama-se Deus Conosco, que era o seguinte: o Chico, quando ele trabalhava no Ministério da Agricultura em Pedro Leopoldo, ele era funcionário escriturário da Fazenda Modelo do Ministério da Agricultura na cidade de Pedro Leopoldo, que era uma fazenda muito importante, que ela foi a base científica e tecnológica que deu ao Brasil a posição de líder mundial na produção de leite e derivados de leite, né, como queijos, iogurtes e tudo. Tudo através do trabalho dessa fazenda onde o Chico trabalhou. E lá, a família Joviano, que era o chefe dele, o Rômulo Joviano, e Dona Maria, já eram espíritas antes do Chico ser espírita. Eles realizavam o culto do Evangelho no lar 2 vezes por semana, terças e quartas-feiras, onde o Chico participava como médium. E o Emmanuel escrevia através do Chico nessa ocasião. E é muito interessante esses livros todos que eu publiquei, porque nós temos os originais dessas psicografias, é como se fosse um making of. Porque ele vai se referir aos livros que todo o mundo espírita conhece, que o Chico recebeu, do André Luiz, por exemplo, e um deles este, que é o Libertação, que fala sobre o plano das sombras, né? Então, aí a gente no Deus Conosco vai ver o seguinte: o Emmanuel não é esse guia, esse mentor ríspido, como muita gente diz e propaga nas suas palestras sobre Chico Xavier, que trazia o Chico Xavier ali na linha, você está entendendo? Como se fosse aquela entidade ríspida, disciplinadora. Nada disso, ao contrário. A gente vê ali a forma como ele se dirige ao Chico, ele, Emmanuel, ao Dr. Rômulo Joviano, a Dona Maria, com uma humildade de nos comover, sempre se referindo como servidor de todos. Ele sempre termina as mensagens dele: vosso servo humilde, Emmanuel. Veja bem, então não tem essa questão de superior ou inferior. Agora, racionalmente, vamos separar as coisas. Eu te pergunto, qual que é a tarefa mais difícil? A do mentor ou a do... do espírito que está no mundo espiritual, ou a do Chico Xavier aqui na Terra, em 1927? É mais difícil na Terra. Eu acho que o mais difícil é da Terra, sim. Você, vamos supor que você vai construir uma empresa e que tem... Você é Jesus, né? Vou construir aqui a minha empresa. A minha empresa é espiritualização da Terra. Aí eu vou mandar para uma outra cidade ou um outro país que é muito difícil, né? Que é muito difícil, que é o plano terrestre. Um servidor meu. Eu vou mandar o mais preparado ou o menos preparado? O mais. O mais preparado. Então, na minha opinião, está claríssimo. A tarefa mais difícil é do Chico Xavier na Terra.
Ele teve que renunciar a tudo. Ele teve que renunciar à família, ele teve que renunciar aos amores, ele teve que renunciar ao conforto, ao dinheiro, a tudo, para dar conta dessa tarefa. E deu muito bem, porque esse aqui é o livro de número 537, né? 537 livros. Já pensou, gente, escrever 537 livros? Tem livro dele que tem 800 páginas. É inimaginável, né? Realmente. Um livro com 800 páginas. Eu mesmo já publiquei livros como Sementeira de Luz, Sementeira de Paz, Colheita no Bem, que tem 670 páginas. Quer dizer, uma tarefa fora isso, o lado físico. Você já parou para escrever um livro? Nossa. Demanda uma energia muito grande. E o lado fraterno dele, de receber as multidões, em Pedro Leopoldo, em Uberaba, o lado humano. Por isso que o Baccelli foi muito feliz em escrever uma biografia que chama-se Chico Xavier, 100 anos de Chico Xavier, fenômeno humano. E depois ele coloca fenômeno mediúnico. Quer dizer, ele é um fenômeno mediúnico inquestionável, mas antes de ser um fenômeno mediúnico, é um fenômeno humano, que ele recebia as multidões, ele consolava as multidões. Onde o Chico Xavier entrava era só alegria, gente. Entendeu? Eu estou aqui arrepiado, porque estou sentindo a sensação que eu sentia naquela época. A hora ele entrar aqui por essa porta, era todo mundo abrir um sorrisão aqui de orelha a orelha e correr para abraçá-lo, para conversar com ele. E ele recebia todo mundo com o mesmo carinho, a mesma humildade. Eu vi atores globais, cantores famosos do Brasil sendo recebidos igualmente, com o mesmo carinho, o mesmo amor, que faxineiros, que pessoas de serviços gerais, humildes, não tinha distinção. Ele recebia presidentes da República, senadores, deputados, com a mesma atenção como ele recebia um lixeiro, uma pessoa sem instrução, entende? Sem qualquer diferença, sem fazer distinção por raça, por credo, por opção sexual, por cor de pele, por nação. Ele recebia pessoas do mundo inteiro, do Japão, da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina, da África. Então, ele conseguiu muito bem desempenhar essa tarefa e Jesus sabia muito bem quem que ele escolheu para desempenhar essa função. E quem ele escolheu só podia ser uma pessoa muito ligada a ele. Inclusive no próprio Evangelho de João, o evangelista, ele se refere a si mesmo como um discípulo amado, o discípulo querido. Ele não coloca o nome dele, né? É uma curiosidade. Diferente dos outros evangelistas, ele sempre se coloca nessa posição. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, quando eu recebi esse livro Inácio de Antioquia, que conta a história de João Evangelista, conta a história de uma vida de Emmanuel, que foi a vida posterior à dele como senador romano Públio Lentulus, que está descrita no livro que o Chico recebeu há 2000 anos. Logo em seguida, ele reencarna como um escravo grego, um escravo romano, de origem judaica, mas era escravo. Quer dizer, o senador numa vida, na vida seguinte, 50 anos depois, que é o nome do livro, chamado 50 anos depois, virou escravo. Então veja como que as posições sociais na Terra são passageiras e pueris. Não é? Quem está no topo hoje, amanhã está lá embaixo. E como escravo romano, ele chamava-se Nestório. E aqui nesse livro, Inácio de Antioquia conta o início da vida de Nestório, o nascimento de Nestório. E Nestório foi discípulo de Inácio de Antioquia e de João Evangelista, que ele pegou João Evangelista idoso, né? Olha as ligações do Chico com Emmanuel. Então, o Chico é o grande mentor, é o grande professor, vamos dizer assim. Porque mestre a gente só tem Jesus, mas o grande professor é o Chico.